para que a gente possa comemorar os 82 anos do Luz e Verdade, essa casa que nos acolhe, e que com ela a gente aprende, a gente trabalha, e nós estamos aqui tentando deixar ela sempre em condições boas para quem vier depois de nós. Então nós vamos iniciar agora as comemorações, chamando a Rose, que ela vai falar algumas coisas, e depois o Paulo faz a prece. Boa noite a todos. Que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, e os nossos amigos espirituais estejam conosco nessa casa abençoada hoje. Hoje é um dia muito feliz para todos nós. E para mim, principalmente, que estou vendo pessoas muito queridas aqui hoje que vieram nos visitar. Que a gente sentava aí para escutar as palestras, para aprender um pouquinho. E hoje a gente está aqui na frente para agradecer pelo carinho que vocês têm com nós e a gente tem com vocês. E a gente vai falar um pouquinho também de algumas pessoas queridas que partiram dessa casa. Eu não vou poder citar todos os nomes, porque são muitos que foram, que a gente amava muito. Mas eu escolhi 4 pessoas que estudaram com a gente, o seu Paulo, que era nosso professor, Guarani, e a gente estudou muito tempo junto. Então, essas pessoas hoje, talvez lá de cima, estejam comemorando junto com nós os 82 anos do Luz e Verdade. A primeira que eu vou falar é da Dona Vilma. Excelente pessoa. Ela era uma pessoa que ela não sabia nem ler, nem escrever, mas tinha uma atenção nos estudos e para ajudar na casa não tinha outra pessoa. E o sonho dela era aposentar e escrever o nome dela. Aí um dia ela chegou em mim e falou assim: Rose, você pode ensinar eu a escrever meu nome? E naquele tempo eu trabalhava com a gestante, tinha 30, 40 gestantes. E a gente sempre arrumava um tempinho para ensinar alguma coisinha para ela, até que o seu Paulo, um dia de estudo, falou para ela assim: traz um caderno que eu vou passar uma liçãozinha, você vai fazer sempre a sua liçãozinha. E ela trazia, né, seu Paulo? O caderninho dela e o seu Paulo dava a liçãozinha dela. Aí passou uns 2, 3 anos, ela chegou aqui até chorando. Gente, vocês não sabem o que aconteceu. Eu aposentei e assinei no meu nome, não precisei sujar o nome dele. E isso marcou muito mais, porque nós aqui não precisa saber ler, saber escrever, saber. Aqui quem quer vir trabalhar, quem quer ajudar, é sempre bem-vindo. E o que a gente puder fazer para ajudar também a aprender qualquer coisa, estamos aqui para ajudar. A segunda pessoa é a Dona Eduarda. Dona Eduarda não tem o que falar dela. Era uma senhorinha que tinha um coração, nem sei de que tamanho. A gente tinha um probleminha, ela sempre com aquela paciência, dava um conselho para a gente, e conversava, e vinha no bazar, não gostava muito de ir no bazar, ela gostava de arrumar o banheiro. Ela falava assim: eu gosto de arrumar o banheiro, eu não gosto de mexer com roupa. Ela gostava de serviços simples, um doce de pessoa. Aí comecei a trabalhar com a Clarice, que ela tinha padaria ali, era muita gestante que nós tínhamos. E eu tinha um pouco de medo dela, porque eu tinha uma carinha de brava. Aí nós começamos a ficar muito amiga, nós acabamos se virando irmã, porque o dia que ela partiu foi um dia muito triste na minha vida, e até hoje eu não esqueço. E a quarta pessoa é o seu Nelson. O seu Nelson é uma pessoa que eu conheci, que ele tinha uma palavra que o São Paulo sempre falava: gente, tenha paciência, paciência, paciência. O seu Nelson tinha. O seu Nelson era uma pessoa que ele cuidava, que tinha um monte de
inteiro na parte de baixo, ele cuidava das crianças, não deixava as crianças se machucar. Ele vinha no bazar, amarrava todos os pais sapatos, com o maior carinho. Aí chegava nos estudos, ele ficava aqui sentado no cantinho dele. Aí chegava a hora, o seu Paulo falava: quem que vai fazer a prece hoje? Aí ele disse: seu Nelson, você faz a prece hoje? Ai, gente, ele fazia aquela prece com tanto carinho, com tanto amor, que a gente não esquece. Então agora a gente vamos fechar os nossos olhos e vamos fazer a prece e depois a gente continua a outra parte. Obrigada. Oração da paz. Oração de São Francisco. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, eu levo o amor. Onde houver ofensa, eu levo o perdão. Onde houver discórdia, eu leve o amor. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Agora nós chamamos o Wagner, ele vai dar sequência com o tema A Origem da Casa Cristã. Obrigado, Rose. Boa noite, irmãos e irmãs. Eu gostaria de agradecer primeiramente o convite da casa, dos membros da casa, por estar me convidando para a gente abordar esse tema hoje. E é um tema bem simples, curtinho, para que a gente possa dar continuidade no nosso tema, já que a coxinha só vai ser servida depois da meia-noite, né? É isso, né? Tô brincando. É rapidinho. Então, bom, a gente precisa saber, pessoal, por que estamos aqui nessa noite, né? Nós espíritas, a gente sabe que o nosso espírito, ele armazena as coisas, os tropeços que a gente tem cometido das últimas existências, mas também o nosso espírito, ele armazena também as coisas boas. E tem uma coisa que a gente tem em comum, todos nós aqui, há mais de 2000 anos, a gente tem colocado em nosso objetivo, em nossas existências, a procura da palavra do Mestre. A gente tem se aproximado através da palavra do Mestre, e a gente precisa saber, por que a gente tem procurado os templos, seja ele qual templo religioso que seja, E hoje, nessa noite, a gente vai então saber historicamente, aonde a gente pode encontrar isso na Bíblia, no contexto, na literatura espírita, Então, o nosso tema de hoje, que é a origem da casa cristã, a gente consegue encontrar o primeiro relato de Lucas, escrevido por Lucas, Atos dos Apóstolos. Então, Atos dos Apóstolos é um dos livros do Novo Testamento, escrito em grego pelo evangelista Lucas, o autor do terceiro evangelho. Este livro contém a história do cristianismo, desde a ascensão de Jesus Cristo até a chegada de Paulo em Roma, segundo dizem, no ano 63. Então, sobre Atos dos Apóstolos, se quisermos resumi-lo, nele veríamos a história da fundação dos primeiros núcleos cristãos, as igrejas, e até a morte de Herodes, o cumprimento de muitas promessas do Cristo, a prova da ressurreição e a aparição do Divino Mestre, a difusão do Espírito no cenáculo de Jerusalém, o desinteresse, a caridade dos primeiros apóstolos, enfim, o que sucedeu a estes até a sua dispersão,
para pregarem o Evangelho em todos os lugares ao seu alcance. Né? Então, quando a gente começa a estudar, fazer a leitura do Atos dos Apóstolos, né, ele se divide em algumas partes. Os 12 primeiros capítulos do livro dos Atos contam a vida da primeira comunidade reunida ao redor de Pedro, depois da ascensão do Cristo, e ao início de sua expansão graças às iniciativas missionárias de Filipe e dos helenitas, e enfim, do próprio Pedro, né? E aí a segunda parte, onde Lucas, né, então, teria usado os relatos da conversão de Paulo, de suas viagens missionárias e de sua viagem por mar para Roma como prisioneiro. Então, quando a gente fala de Lucas, né, o trabalho de Lucas ele foi ao mesmo tempo excepcional quanto fascinante, né? O Lucas ele tem, assim como nós espíritas, a gente tem lido os livros de André Luiz como nosso repórter do mundo espiritual, né? André Luiz trouxe o livro para nós, Nosso Lar. Então, Lucas ele fornece essa visão geral do trabalho realizado pelos primeiros cristãos. Então, enquanto os discípulos estavam trabalhando, né, Lucas tinha aquele olhar também, trabalhando junto com eles, mas tinha aquele olhar mais documentário, né? Então, as lutas, né, os desafios e a extrema dedicação à causa do Cristo. Então, Atos dos Apóstolos demonstra com clareza como se realizou a propagação das ideias cristãs. E aí, então, em quais versículos ali a gente consegue ler ali, fazer reflexão, né, fazer a leitura ali, descobrir onde de fato tem esses relatos, né? Então, no primeiro capítulo, ali no versículo 12, então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. Então, isso a gente encontra ali no primeiro capítulo, versículo 12, e aí continuando, né, e entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Felipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, irmão de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. E aí, então, aqui a gente já identifica a primeira igreja, né? Assim, o primeiro templo, né? Onde se reuniam os primeiros discípulos de Jesus ali a realizar o trabalho na qual um templo religioso se propõe a fazer, né? Então, a Casa do Caminho, né, conhecida como a Casa do Caminho de fato, ela foi então fundada por Simão Pedro e Tiago em Jerusalém, no Monte das Oliveiras, próximo ao Vale do Cedron e do Poço de Siloé. Então, essa foto é uma foto real, de fato, né, desse Monte das Oliveiras que fica em Jerusalém, fica logo no pé ali, né, a criação da Casa do Caminho. Esse é o Vale de Cedron. Então, o Vale de Cedron foi usado por Jesus. Quando a gente lê o Evangelho, a gente vê as viagens que Jesus fazia de Betânia a Jerusalém. E é interessante que quando a gente vai se aprofundando nos sentidos, né, na reflexão profunda que o Evangelho traz, Betânia ela era mais baixa que Jerusalém, né? Então, quando Jesus se refere nessas viagens de Betânia a Jerusalém, ele se refere ao nosso crescimento espiritual, né? Sempre para subida, né? As viagens, as missões que Jesus fazia, então era nesse sentido do nosso crescimento. Toda vez que a gente subia, a gente crescia mais um pouco, né? Então, só nesse ponto aqui a gente daria uma palestra aqui tranquilamente para a gente fazer uma reflexão. O Poço de Siloé, que fica ali próximo, né? Onde Jesus cura um cego de nascença. Então, disse-lhe, né? Vai, lava-te no tanque de Siloé. Siloé significa o enviado, né? Então, novamente, quando a gente vai lendo os versículos, fazendo as reflexões, assim, buscando o contexto histórico, né? A gente vai ver que o tempo todo Jesus falava, né, que ele era o enviado, né? Então, as palavras tinham seus próprios significados para nos auxiliar nisso, né? Então, aí o cego foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Isso está em João 9, 7. Então, como a gente viu anteriormente ali, né, no versículo, os membros, né? Aqui, a Casa do Caminho quais eram os membros ali, né? Simão Pedro e Tiago, João e André, Felipe e Tomé,
Bartolomeu e Mateus, Barnabé e José de Arimateia, Nicodemos, aquele encontro que Jesus tem com Nicodemos ali, né? Então, uma autoridade que pergunta para Jesus sobre a reencarnação, né? Então, Nicodemos, Alfeu e Joana de Cusa, Zebedeu e Jairo, aqui é Matias, né? Porque era Zaqueu, na verdade é o Zaqueu, né? Quando Jesus vai à casa de Zaqueu, como de costume na época, eles tinham a troca do nome, né? A troca do significado do nome. E Zaqueu pediu para que ele se chamasse Mateus, que significa, né, a disposição do serviço de Deus. Mas como já tinha Mateus, ele pediu para que colocasse uma variável, Matias, né? Então Matias, num certo ponto do Evangelho a gente vai ver Zaqueu e depois vira Matias. E Maria, mãe de Jesus. Então, ao todo desses membros ali que compunham a Casa do Caminho, entre eles eram 120 homens e mulheres, né? Então, era uma casa ali que atendia as pessoas, atendia os necessitados, né? E aí, então, a recomendação aqui de leitura e reflexão, para a gente ficar ali um pouco mais por dentro, né? Eu recomendo a Bíblia de Jerusalém. Essa Bíblia é interessante porque ela, além da tradução original, né, do hebraico, aramaico e grego, existe a contextualização histórica dentro do ambiente físico ali, ambiental, cultural, relativo à época em que cada livro foi escrito. Então, conforme a gente vai lendo, o diferencial dessa Bíblia realmente é essa tradução fiel, e também tem nos rodapés ali, ela tem alguns textos bem objetivos, referente à época, né? Então eu gosto bastante de estudar com ela, e também Paulo Estevão, né? Então aqui a gente vê que era Saulo, depois virou Paulo, né? E é uma história interessantíssima, né? Então psicografada por nosso querido Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Bom, e aí agora a gente chega no Centro Espírita, né? Então, Emmanuel traz essa seguinte mensagem para a gente, né? Quando se abrem as portas de um templo espírita, uma luz divina acende-se nas trevas da ignorância humana e, através dos raios benfazejos desse astro de fraternidade e conhecimento que brilha para o bem da comunidade, homens que neles se avizinham, ainda que não desejem, caminham sem perceber para a vida melhor. Então, esse olha o impacto positivo que tem, né, a nossa estrutura aqui, esse centro espírita para nós aqui e para toda a comunidade, né? E aí, continuando, por mais humilde centro, o centro é sempre um santuário de renovação mental na direção da vida superior. O centro espírita é um templo de oração, onde, sob as bênçãos do Evangelho, entramos em comunhão com Deus, com Jesus e com os amigos espirituais que nos assistem. Nele, encontramos uma oficina de trabalho, através da qual nos candidatamos a instrumento de bondade divina na ajuda aos irmãos em humanidade. É uma escola onde podemos aprender e ensinar, plantar o bem e recolher-lhe as graças, buscando as lições do Cristo na cartilha do Evangelho. Como o centro espírita, instala-se entre os homens um posto de socorro a encarnados e desencarnados, iluminando os caminhos e abrindo novas perspectivas de aprimoramento e progresso para todos. Hospital a recolher e medicar os enfermos do corpo e da alma. O Centro Espírita oferece-nos a reparação dos males que assolam nossas almas. Como legenda, fora da caridade não há salvação, o Centro Espírita é um núcleo onde a mensagem de Jesus revive em sua simplicidade e pureza dos primeiros tempos, conclamando-nos ao bem e amor ao próximo. Então, um breve resumo aqui, quando a gente faz a ligação com a nossa história, com a nossa origem, com a origem do templo, né, da casa cristã, a gente vai ver que as palavras que se destacam o acolhimento, a fraternidade, a humanidade. Então, ensinar e estudar, né? Então, o nosso refazimento, atendimento a nós encarnados e também aos nossos amigos desencarnados, né? Então, é um centro espírita. A gente olhando aqui, a gente vê essas 4 paredes aqui, assim, né? Uma limitação de estrutura, mas no mundo espiritual também tem um centro espírita, mas não como propriamente a gente conhece igual esse daqui. É um hospital também, é uma escola, né? Então, o trabalho continua aqui e continua do outro lado, né?
Então, quando a gente fala dos membros aqui do Centro Espírita, né, então todos são voluntários, não há remuneração, não são perfeitos, né, esse não é o principal item, todos nós estamos na caminhada, né, para a nossa perfeição moral, e não há professores de espiritismo, né, esse é um detalhe importante, né. Então, se Jesus quisesse que de fato tivesse uma autoridade para os tempos religiosos, Jesus propriamente teria enviado os seus, né? Então, o desafio nosso de professores da nossa caminhada como alunos do Espiritismo é esse, né? A gente próprio estar aqui para aprender e ensinar, né? Mas nenhum de nós é acima do nosso professor maior, que é Jesus Cristo. Então, a nossa referência, né? Quem é a nossa referência? O nosso guia é Jesus, é o nosso mestre e modelo de vida, né? Então, como Jesus diz, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai encontrar, né, a mesma essência: espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento, instruí-vos. Eis o segundo. A gente vai encontrar, então, isso através do Espírito da Verdade no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, obrigado ao Grupo Espírita Luz e Verdade pelos seus 82 anos. Bom, dando sequência ao trabalho da noite, né? Vamos chamar a nossa amiga, a Mara, vai falar um pouquinho também do cuidador da casa. Fala com você. Boa noite a todos. Meu nome é Tamara. Eu escrevi umas palavras, um resumo do que é o nosso grupo, tá? Do que é o Luz e Verdade, e vou passar um pouquinho para vocês. Grupo Luz e Verdade, seu legado de amor, caridade, compaixão, fraternidade. Queridos amigos, nesta noite tão abençoada e rica de boas lembranças, momentos saudosos que outrora fizeram desse centro um modelo de virtude a ser seguido e honrado, nos reunimos para falar um pouco de figuras tão ilustres responsáveis pelo bom nome da casa, por fazer um ponto de luz e acolhimento no bairro Santa Terezinha. Gostaria de citar o Sr. João Nogueira, que lá em 1942, na rua Alferes José Caetano, fundou o Grupo Espírita Luz e Verdade, que funcionou durante 12 anos. Tenho certeza que, neste momento, o trabalho no plano espiritual, ao qual nosso centro faz parte, ficou intenso. Vários voluntários seriam convocados a trabalhar na seara do Mestre, aqui nesse bairro, nessa comunidade. Seria espalhado com sabedoria a semente do Espiritismo. Fora feito o plantio, bastaria apenas cultivá-lo, seguindo as diretrizes da nossa doutrina, sempre enaltecendo o amor de Cristo e sua misericórdia infinita. Com a volta à pátria do seu João Nogueira, a documentação do grupo ficou inativa durante 4 anos. Após esse tempo, renascia em Santa Terezinha o Grupo Luz e Verdade, pelas mãos abençoadas do nosso querido amigo, o Sr. Tufi Elias Nart. Então, como uma boa contadora de histórias, eu volto lá em meados de 1940, numa Santa Terezinha bem isolada, lá onde uma luzinha forte e insistente fazia o caminho de volta para casa, em uma estrada. E quem é morador antigo do bairro Santa Terezinha sabe que eu estou falando como estrada. Era uma estrada de terra, sem asfalto, uma distância de 8 quilômetros. Essa luzinha era o nosso querido amigo, o Sr. Tufi, que caminhava da Associação Espírita Urubatão, que ficava no centro, sediada pela União Espírita. Por vezes, debaixo de chuva, ele voltava para o lar, para ser recebido por sua esposa, Dona Lourdes, com um prato
prato de sopa quentinho. Na ida, ele utilizava a antiga Maria Fumaça, um pouco menos desgastante que a volta, porém cheio de fé na certeza de honrar o compromisso assumido. Devido à dificuldade de locomoção, nosso iluminado amigo começou a atender em uma sala do quintal de sua casa, às segundas e sextas-feiras. Às quintas-feiras, fazia assistência social à comunidade, que era bem humilde na época. Ele contava com a colaboração do Dr. Antônio Cera Sobrinho, o Tota para a família. Farmacêutico e médico, uma figura reconhecida na sociedade piracicabana. E devo ressaltar uma alma caridosa, que a muitos ajudou, sempre da melhor maneira possível, tirando até a própria blusa do corpo para dar aos pacientes carentes. Atendia sem distinção de raça, credo, condição social. Todos eram filhos de Deus, com direito a uma vida digna e com saúde. Aí a história se completa, porque unimos a fome com a vontade de comer. Duas boas almas, a mesma missão, amar ao próximo, seguindo os desígnios de Jesus como mestre, nosso mestre. A comunidade, ela recebia cesta básica, atendimento médico e odontológico, farmácia e o mais importante, eram amados, acolhidos. Alguém se importava com suas necessidades e seus problemas. As dores que carregavam, tanto física quanto emocional, eram tratadas e assim seguiam. Sabemos que hoje Santa Terezinha é um bairro admirável, rico em vários aspectos. Isso mostra o quão importante é evoluirmos. Vida é movimento e precisamos fazer o globo girar. Nas reuniões na casa do Sr. Tufi, participavam colaboradores espíritas de outros grupos, que o incentivaram a reacender a chama do grupo Luz e Verdade, e assim lançar a pedra fundamental, que abriria as portas a esse trabalho tão maravilhoso que fazemos nessa casa. Então, em agosto de 1958, no terreno doado pelo Sr. Antônio Botene e sua mãe, Dona Regina, o Sr. Tufi, então presidente, assistido pelo espírito do Dr. Alfredo Cardoso, realizava diversas obras de caridade e atendimento aos necessitados. O grupo se tornou uma grande família, com salas para trabalhos sociais. O que seria isso? Aqui ela não funcionava só o grupo espírita Luz e Verdade. Eles tinham salas onde eles tinham o Mobral, que era o antigo movimento de alfabetização brasileiro da época da ditadura. Eles emprestaram salas para o Mobral. Eles tinham a sala de corte e costura, com mais de 40 pessoas inscritas. Para a cesta básica, tinham 569 inscritos. Então, eles ajudavam. Tinha o médico e o dentista, e eles prestavam esse atendimento a essa comunidade, sem distinção. Eu sou evangélico, eu sou católico. Não tinha problema, eles eram inscritos da mesma forma, tá? Então, e também nós teve início, né, com o nosso querido amigo, que eu gosto e amo muito, a evangelização pelo Sr. Paulo Patrese. E nessa evangelização ele ficou à frente, ele está aqui hoje com a gente, São Paulo. Ele ficou à frente durante muitos anos da evangelização. E eles davam leite, pão, as crianças saíam daqui alimentadas. Então era assim, tudo feito com muito amor e carinho, com muita vontade de amar e ajudar ao próximo. Então, eu precisei contar para vocês um pouco dessa história tão linda para poder transmitir a vocês a essência do Luz e Verdade. Fomos fundados sobre base sólida, tijolo por tijolo. Cada obra realizada vinha com muito amor, caridade, compaixão e altruísmo. Nossas raízes são profundas, fincadas em nossas almas, eternas. Muito de nosso
nossos membros frequentadores, há mais de 30 anos, são filhos desse legado. Me considero a filha caçula desse legado. Mas essa família me recebeu como recebe e acolhe tantos outros, com amor, em seu seio. Ao senhor Tufi, nosso querido amigo, Dr. Antônio Cera e a muitos outros voluntários de antigamente, os encarnados e os desencarnados. Todo o nosso respeito e admiração. Essa homenagem é para vocês. E para vocês que hoje estão aqui conosco também. É muito importante a presença de vocês. Essa casa ela tem uma base de amor, respeito e compaixão. Então eu fico muito feliz da presença de todos vocês. Que o amor de Jesus os acompanhe e obrigado a todos. Uma ótima noite. Sejam muito bem recebidos sempre. Obrigado, Tomás. Pessoal, agora nós vamos para o passe, né? E nós resolvemos fazer o passe coletivo, ok? Porque depois nós vamos ter homens e mulheres aí, né? Senão não vai avançar muito o horário, tá? Então vamos. Passe. Os passistas, por gentileza, ficar tudo em volta. Pessoal, só lembrando, esquece. Pode terminar o passe, eu gostaria que vocês permanecessem nesse cadeiro, que não tem mais negocinho para falar. Ok? Prazer ver o senhor de novo. Como hoje o nosso tempo está meio corrido, não vai ter um passe na Câmara, mas vai ser um passe coletivo, vocês podem ficar sossegados, que todos nós vamos receber nessa forma. Então, nesse instante, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, o nosso Criador. Agradecemos por essa oportunidade maravilhosa desse reencontro tão lindo que estamos tendo. Agradecemos a nossa espiritualidade amiga, amigos benfeitores dessa casa. E vamos nesse instante receber o nosso passe e as vibrações generosas e benfazejas. Essas vibrações acalentam a nossa alma e é um remédio para todos, segundo o nosso merecimento e as nossas necessidades. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do seu ventre, Jesus. Santa Maria, Filha de Deus, roga por nós, pecadores, agora e até o momento do nosso retorno à pátria espiritual. Que assim seja. Pessoal, agora nós vamos dar uma lembrancinha para as filhas e o filho do seu Tufique. Aí vocês aproveitem, quem não conhece, pense elas aí. Dona Olga, Dona Helena, Dona Alice,
temos o Elias também. Vamos dar uma lembrança também do seu Paulo, às vezes. Pessoal, bom, agora nós vamos combinar um bolinho, né, salgadinho, mas antes eu queria falar em nome da casa, diretoria, depois o pessoal agradecer a todos aí, né? Agradecer mais uma vez ao senhor Tofi, o filho que nos conhece aqui, né? Foi ele que inaugurou aqui, fundou aqui, e agradecer também todas as pessoas que fizeram parte da diretoria lá atrás, que até hoje, se não fosse eles também, a casa não estaria aberta. Então, uma salva de palmas para todos.